Sejam muito bem-vindos ao Pra Você Saber. Sim, nós passamos um tempinho meio off, mas agora a gente está voltando. Eu sou a Andréa Moura, sou jornalista, sou a colaboradora efetiva deste ilustre canal. E para mim é uma satisfação voltar a falar com vocês, voltar a trazer temas que interessam para mim, para você, para seu irmão, para seu cunhado, para seu filho, enfim, temas que fazem parte do nosso cotidiano e que ajudam a gente a pensar um pouco melhor sobre a vida, né? Temas um pouco mais sérios, outros que vão ser um pouco mais tranquilos, mais divertidos, mas o que importa é trazer informação de qualidade e esse é o nosso propósito. A gente vai começar, né, essa reestreia, esse período de reestreia do Para Você Saber, do meu querido filhote Para Você Saber, com uma entrevista bem impactante e bem importante. A gente tem como convidada hoje a doutora e mestre em saúde e ambiente pela Universidade Tiradentes. Ela é especialista em ciência de dados e saúde digital pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em gestão de saúde pela PUC de Minas Gerais, especialista em enfermagem forense pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros Forenses, professora do Departamento de Enfermagem e do mestrado profissional em saúde coletiva da Universidade de Brasília e secretária da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense. E vocês acham, ai meu Deus, essa mulher de onde? Ela é sergipana do Campo do Brito, minha gente. Que satisfação, que felicidade, que honra. Taciana Silveira Passos, ela veio falar sobre o livro que ela lançou recentemente, Tráfico de Pessoas, é esse livro aqui. Tráfico de Pessoas, um guia para profissionais de saúde. E quando eu vi o tema, eu fiquei enlouquecida, porque a gente fala muito, ouve-se muito falar em tráfico de pessoas pelos meios de comunicação, pelos filmes, pelas séries. E será que o que a gente vê, que o que a gente assiste é realmente o que acontece? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Taciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E vamos falar sobre esse assunto que é tão instigante. Nossa, eu que agradeço imensamente. É um assunto caro para mim. Eu realmente fui me aprofundar mais sobre isso na vida acadêmica, e é impressionante a quantidade de mitos que a gente tem sobre o tema. Uhum. Por que fazer um livro sobre tráfico de pessoas? Quando a gente olha assim, a gente tem a ideia de que ele vai trazer relatos, de que vai trazer casos. É mais ou menos isso que o livro aborda ou não? Quando ele fala que é um guia para profissionais de saúde, eu acho que ele é mais contributivo para realmente identificar os casos. Ele é uma espécie de manual onde ele fala desde o que é o tráfico, para que a pessoa entenda, compreenda o fenômeno, a epidemiologia, os dados, de como que acontece no Brasil, como que acontece no mundo. E o foco realmente principal é a identificação de sinais, para que o profissional de saúde possa identificar essa vítima, já que a maioria não procura o serviço público de segurança ou o serviço de saúde para falar que está sendo uma vítima porque tem medo. Então Uhum. é importante que tenha esse olhar aguçado e preste atenção nesses sinais e identifique eles. Mas não só isso, como também pensar em quais são as possíveis consequências que o tráfico pode trazer para a saúde e o que é que a gente pode fazer dentro de uma rede. Porque quando a gente trabalha na perspectiva de SUS, né, o Sistema Único Brasileiro, ele não trabalha só com aspectos de saúde, mas também outros aspectos de Uhum. determinantes sociais que a gente pode contribuir acionando a segurança pública, acionando a assistência social. E aí, assim, a gente faz uma multigarantia de direitos, né, dentro do serviço de saúde, que é isso que a vítima precisa nesse momento, de proteção. No SUS, a gente já tem, por muito tempo, aconteceram campanhas que hoje em dia já estão mais efetivas no dia a dia, né, do hospital, de geral, das unidades de saúde, que foram as questões de violência doméstica e violência contra a criança. Precisa-se também de uma campanha para o tráfico de pessoas? Precisa todo e qualquer tipo de violência. Mesmo as campanhas de violência doméstica, elas ainda são bem escassas, né, a nível nacional. A gente percebe algumas campanhas locais mais intensas,
mas a gente percebe que o profissional de saúde ele não sai preparado para trabalhar com violência. É uma deficiência da formação, então? É uma deficiência da formação, ele vem como um tema transversal a ser trabalhado nas disciplinas, mas nem todo professor vai trabalhar, nem toda disciplina vai trabalhar. Então, a gente tem lá uma disciplina de saúde do idoso. Ali deveria se trabalhar a violência contra o idoso. A gente tem disciplina de saúde da criança. Ali deveria trabalhar a violência contra a criança, já que ele é transversal. E acaba se tornando só um trabalho feito num seminário quando entra como pauta dentro da disciplina. Entendi. Me fale um pouco de onde surgiu essa ideia do livro sobre tráfico de pessoas. Ele é um livro, digamos que pioneiro no país ou não? Na área da saúde, ele é pioneiro. Nós até temos um manual para a assistência à vítima de uma forma geral, que é feito pela ONU e tem a tradução, né, aqui no Brasil, mas a nível de saúde, para o profissional de saúde, ele é o pioneiro. E surgiu, a ideia vem sendo construída na minha cabeça há um tempo já, né? Eu me deparei com essa temática de uma forma mais viva quando eu fiz o meu intercâmbio na Espanha, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. E lá tinha a professora Núria Cordeiro, que trabalha com vítimas de tráfico, tanto na parte de identificação quanto assistência também, só que ela é Certo. assistente social. E aí ela me inseriu na Cruz Vermelha espanhola, no intuito de que eu pudesse dar um olhar da saúde. Porque tinha o pessoal da assistência social, tinha o pessoal dos operadores de direito, e não tinha ninguém na área da saúde. E eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu posso fazer? Porque eu nunca me deparei com isso. E aí fui estudar sobre o tema, e eu vi que o olhar, especialmente da enfermagem, agora puxando um pouquinho a sardinha para a minha categoria, é um olhar de cuidado, é um olhar aguçado, né, para identificar, por exemplo, questões relacionadas à saúde mental daquela pessoa, a observar o ambiente. A gente tem muito essa coisa quando faz visita domiciliar, né, de observar como que estão as condições de saúde naquele ambiente. E foi uma contribuição muito rica, assim, a troca de saberes com a assistência social e com o direito. E aí a gente visitava casas de prostituição e ruas destinadas à prostituição, e a gente ia conversando também com pessoas que estavam envolvidas no trabalho sexual, não necessariamente vítimas, mas identificando se era uma possível vítima. Quando eu retornei para o Brasil, foi aí que eu me deparei com a ficha de notificação de violência e me deu um susto, assim, porque eu nunca tinha observado que lá tem tráfico de pessoas para a gente notificar. É uma notificação compulsória, Ou seja, é obrigatória. obrigatoriamente o profissional de saúde em 24 horas que ele identificar sinais. Ele não precisa ter uma certeza, até porque não vai ter. Mas se ele identificar uma suspeita, ele já deveria notificar. Mas como é que a gente notifica uma coisa que a gente não conhece, não sabe? Alguns sequer sabem que existe de verdade, porque acham que é um mito, uma lenda urbana. E como identificar esses sinais? Fale, por exemplo, 5 sinais que se uma pessoa chegar, independente do sexo, né, que é outra coisa também que eu acho que se pensa muito que o tráfico de pessoas está mais para mulheres do que para homens, né? Como identificar? Quais sinais? No caso, só para não perder esse gancho que você falou que as pessoas pensam que é muito mais com mulher e que homem quase não tem, é até bom a gente deixar bem registrado aqui que o Brasil, desde 1992, é signatário do Protocolo de Palermo, que é um protocolo, né, que fala os tipos de tráfico que existem, inclusive para órgãos, né, adoção ilegal, laboral. E por muito tempo o Brasil considerava apenas o tráfico com fins de exploração sexual. Só em 2016 é que foram aparecer outros tipos, outras Teve uma finalidades. lei, né? Teve a inclusão de uma A lei, uma inclusão de uma melhoria, lei. na verdade, né? E isso faz toda a diferença, porque a gente tem hoje em dia uma estatística muito próxima do laboral e outros e sexual. Sexual continua sendo a maioria, né? E a gente espera que tenha mais notificação sobre isso mesmo, até porque existe coisas relacionadas ao próprio tabu do trabalho sexual envolvido. Uma punição do trabalho sexual, então às vezes acontecem umas distorções nesse sentido. Mas foi muito bom mencionar isso, porque nós temos uma quantidade grande de homens que não são identificados, porque por um bom tempo a gente não enxergava o tráfico com fins laborais. E existe uma disparidade de gênero, né? Geralmente, mulheres
e crianças, meninas, garotas, estão para o trabalho Sexual. sexual. E os meninos, os garotos e os homens estão para o tráfico com fins laborais. Mais em fazendas. Mais em fazendas, em curtumes, geralmente trabalhos mais braçais. Também é comum na África para guerras ilegais, pescaria Uhum, ilegal. Então, geralmente está nesse contexto de ilegalidade também. certo. Só com isso a gente já consegue perceber sinais que a gente vai observando. Olha, é mais Uhum, comum nesse outro tipo de trabalho. E se eu estou pensando que é algo ilegal, é, vai ser algo que vai me causar, no momento de uma consulta, de que aquele trabalho, ele não é da forma como deveria ser. Ele não é uhum. comum como os outros. Ele traz consequências diferentes, Muito mais severas, muito né? mais severas em relação a lesões no corpo, em relação a problemas emocionais, Psicológicos. psicológicos que esse trabalho possa trazer para a pessoa. Então você já vai identificando que aquele trabalho não está sendo saudável para o indivíduo. Uhum. É um ponto. Porque geralmente eles não falam, né? Eles não falam. Eles têm medo de falar porque existe ameaça, existe também uma forma de coação física, né, com eh, eh, lesões mesmo que são provocadas. E não só isso, às vezes a vítima ela já está tão desgastada que ela pensa assim, eu nem penso mais na minha vida, já Uhum. nem me preocupo mais, né? Por mim poderia morrer, mas aí tem toda a ameaça contra a família. E aí essa vítima se sente culpada, não quer que a família sofra. Entendi. E aí e eles começam a mandar fotos, vídeos, mostrar que está próxima à família. Uhum. E uma coisa que eu lembrei agora, eles também nunca vão sozinhos às unidades de saúde, né? Não. Dificilmente vão deixar que essa vítima vá sozinha, porque seria um escape muito fácil, né? Porque ali seria um momento protegido para poder falar. Uhum. Então, até mesmo quando se trata do trabalho em si, eles evitam que uns falem muito com os outros. Então, a comunicação dentro do trabalho fica muito limitada, porque Uhum. pode causar um motim ali, pode causar uma organização das vítimas. Então, Entendi. eles fazem de tudo para que a comunicação seja sempre limitada. É outro sinal. Uma comunicação limitada, uma pessoa que não pode ficar sozinha dentro do consultório. E a questão dos documentos também. É muito comum que os documentos não fiquem na posse Da da pessoa. pessoa, Ou que sejam documentos falsos. ou que sejam documentos falsos, que aí é muito comum quando se trata do tráfico internacional. Uhum. E outro sinal que a gente também pode observar é quando a gente faz a visita para o local de trabalho ou para a casa que a pessoa vive. E aí é muito comum na unidade básica de saúde fazer a tal da visita domiciliar, né, ou a visita laboral, e observar que tem muita grade onde não deveria ter, que tem muito sistema de controle para você entrar, para você se comunicar com as pessoas. Então, medidas de controle extremas também são sinais. Se a gente for focar muito nos sinais físicos, vai ser difícil identificar. Porque tem Uhum. tanta coisa que pode trazer lesão física, inclusive outros tipos de violência. Então, o foco maior deve ser nas questões comportamentais e ambientais. Uhum. Você estava falando agora e eu lembrei de um filme que foi baseado em fatos reais e que é uma síntese disso tudo, que é Pureza. Eu até que foi com Dira Paz, de 2019, eu acho, o filme. Não, 2022. É inspirado na história real de... Deixa eu pegar aqui. De uma heroína. E que eu assisti e eu me arrepiei, porque assim, inclusive ela foi um divisor de águas para muitos órgãos de fiscalização e legalização terem esse olhar sobre o trabalho escravo, que é um tipo de tráfico de pessoas, né? Exato. Eu não cheguei a assistir esse filme, mas Ah, então assista. fico feliz Muito com a bom. indicação, porque eu adoro fazer indicações para os meus alunos de enfermagem forense. Uhum. Mas que bom que existe um filme que retratou algo mais real, porque em Sim. geral os filmes e novelas eles romantizam muito, né? Especialmente quando se trata de tráfico com fins de exploração sexual. Então, vamos chegar nessa parte. Antes da Vamos. gente entrar nessa parte, já que Pureza chamou, eu estava fazendo umas pesquisas e aí eu vi que em 2023 o Ministério da Justiça, né, ele lançou uma pesquisa e ele falou que de 2021 até 2023,
8.399 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho com condição análoga à escravidão aqui no país. E que dessas, 355 eram não nacionais, principalmente paraguaios e venezuelanos. Uhum. Pessoas que vêm para cá em busca de uma condição De melhor, oportunidade. né? Uhum. Então, fica realmente mais plausível para a gente, mais visível, que o trabalho análogo à escravidão é o principal tipo de tráfico de pessoas aqui no país. Ou não? Não, nós ainda temos uma estatística maior É subnotificado, então, de trabalho sexual, sexual. com fins de exploração sexual. E onde estão esses números? Bom, é, Porque não exi- fazem parte aqui desse estudo, assim. existe uma subnotificação, mas ainda é maior a subnotificação com fins laborais. É que nem sempre as pessoas atrelam essa notificação ao tráfico, né? Uhum. Ainda existe essa coisa de falar que é uma exploração sexual, né? Mas esquecer que teve um trajeto, teve um aliciamento. E aí acaba não atrelando ao tráfico de pessoas em si. Uhum. Vamos falar então, antes da gente passar para a parte de recrutamento e aliciamento, que acho que a gente não falou ainda com Uhum, detalhes, vamos falar então sobre a romantização do tráfico de pessoas. É, a gente vê, principalmente em séries, né, norte-americanas, quando acontece, pessoas que estão no tráfico e aí um belo dia ela se apaixona por um cliente, vamos falar de exploração sexual que é o mais comum. uhum. Um cliente se apaixona por ela e ela pelo cliente e há um resgate, ou então elas chegam na unidade de saúde e, e há todo um preparo daquele profissional que identifica e que desmistifica a situação e que rompe com aquela organização criminosa. A gente está falando de uma coisa séria e que é um crime organizado, na verdade, né? Uhum. Então, assim, onde fica? Como é que fica essa humanização? Como é que isso é um serviço, é um desserviço? Como é que você avalia isso? Como é que a sociedade forense avalia? É um desserviço, com certeza, quando a gente romantiza, especialmente quando a gente coloca a figura do cliente sendo a pessoa que vai resgatar essa vítima, gente. A gente tem que entender que, sim, o cliente ele está procurando por um produto e ele vai pagar por esse produto e vai receber, né, esse produto. Ele pode ou não saber que ali é uma vítima de exploração. Mas, de fato, ele vai encontrar uma pessoa que está com medidas extremas de proteção ali, de proteção não, de Restrição, né? restrição. eh, e ele também não vai ser nenhuma pessoa ingênua, é uma pessoa que está procurando um trabalho sexual. Eh, eu não conheço nenhum caso de vítima sendo resgatada por cliente. Né? E muitas vezes o cliente sabe que ali envolve, sim, muita violência, né? Até porque Uhum. existem, né, as lesões físicas, existem as características de trauma psicológico que a vítima apresenta. Então, é algo que fica visível, que há uma violência ali. Não necessariamente ele vai conseguir identificar que é um tráfico, às vezes ele Uhum. nem sabe direito o que é. Mas toda vez que a gente acha que o cliente vai resgatar, a gente tira essa responsabilidade da população de se proteger, né? Dos profissionais ficarem atentos, né? Do serviço de segurança pública ficar atento e ir em loco e ir procurar os casos, porque não adianta a gente ficar esperando que a vítima chegue ou que o cliente vá lá e denuncie. Uhum. A gente tem que fortalecer essa busca ativa, né? Já que essa vítima vai estar sob o controle dos traficantes e muitas vezes com cooperação do cliente. Uhum. Então não dá para a gente romantizar essas paixões, né? Esses romances que acontecem dentro do tráfico, gente, porque isso não vai acontecer. O que pode também acontecer é o que o pessoal chama da síndrome de Estocolmo. Só que as pessoas também romantizam isso, acham que tem sempre paixão relacionada. Nem sempre é uma paixão, né? A síndrome é uma aproximação. E vamos explicar um pouquinho. A síndrome de Estocolmo é quando a pessoa encarcerada se apaixona pelo seu encarcerador, a Nem, grosso modo. e nem sempre é uma paixão, porque a Sim. gente relaciona muito a isso, porque a gente também vê essa síndrome sendo relatada sempre na mídia como uma paixão, mas é uma aproximação. Ela Seria uma quer bem, afeição. é uma afeição, ela quer bem, às vezes ela vê como um pai. E é muito comum isso quando você pega uma pessoa que está em vulnerabilidade social, como foi um caso que a minha professora viu lá na Espanha,
que ela falou assim, por que vocês estão vindo aqui se meter no meu negócio? Hoje em dia, eu tenho 2 refeições, e eu não tinha 2 refeições por dia. Então, eu estou muito bem agora. Então, ela realmente ela acha que ela está sendo favorecida. Ela cria uma ideia de que existe um amor paternal ali, né, com o traficante. E essa aproximação nem sempre vai ser romântica. Entendi. Né? E essa aliciação, o aliciamento, perdão, como é que acontece? Porque, veja, ela, nesse caso específico, ela entendeu que ela estava menos pior do que deveria, porque pelo menos ela teria um teto e 2 refeições por dia, e ela poderia estar solta na rua, exposta a muito mais agressões. Como é que acontece esse aliciamento? Como é que acontece essa aproximação? Como é que pessoas eh, que às vezes esclarecidas até, né? Não são pessoas, são analfabetas, são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social, embora a maioria A esteja em maioria, sim. vulnerabilidade social, mas não só elas. Como é que acontece isso? Como é que as pessoas conseguem ter um domínio de outras para fazer, para levar para outro estado, para outro país, para levar para uma situação extrema dessa? Eu costumo dizer que é sempre um sonho que move, nem sempre é o total engano, mas sempre um sonho. Por que que eu falo que nem sempre é um total engano? Porque geralmente nas novelas e filmes retrata muito essa coisa do pensei que ia ser modelo, pensei que ia ser jogador de futebol. Quando eu cheguei lá, era outro trabalho. Na maioria das vezes, a pessoa sabe exatamente o trabalho que vai exercer. Na maioria das vezes, a mulher que vai ser explorada com fins de exploração sexual, ela sabia que ela estava indo se prostituir. E foi por E o que é que elas sabia dizem? que estava indo de forma ilegal também. Mas elas acham que quando chegar lá vai dar um jeito de sair daquela vida e vai mudar? É porque não sabe que vai ser explorada. Acha que vai exercer o seu trabalho sexual, que vai receber, que vai ter melhores condições de vida, que vai para um país, né, diferente. Então, vem toda essa ilusão do poder melhorar de vida mesmo. Entendi. E às vezes é a necessidade mesmo, né? É não ver oportunidades no seu próprio país ou no seu próprio estado, na sua própria cidade. E aí pensa em conseguir melhores condições de vida. Então, sim, a maioria sabe. Mas óbvio que isso iria chocar muito a população, e a população tem dificuldade de entender a uma vítima que sabia que estava indo de forma ilegal, que sabia que estava indo exercer o trabalho sexual. Isso dificulta muito, porque ninguém quer enxergar essa pessoa como vítima. Vai dizer, foi porque quis. Foi porque quis, você Que era mais sabia o que você ia fácil. fazer, Os entendeu? julgamentos, né? E aí vem o julgamento. Às vezes essa pessoa já exercia trabalho sexual no seu país de origem, no seu local de origem. E aí vai ser mais estigmatizado pela população ainda, Entendi. né? Quando se trata de laboral, muitas vezes já sabe que vai trabalhar naquele tipo de serviço. O que não sabe é que vai ser explorado. E ninguém pode consentir com exploração. Ninguém Uhum. consente com exploração. Então, nesse momento, o consentimento cai por terra. Porque é só quando chega no local que muitas vezes a pessoa entende que foi enganada nesse sentido. É ficar sem comer, é ficar sem conversar, é ficar sem voltar para casa, como disseram que voltaria para visitar a Sem se família, comunicar com os familiares, né? sem Totalmente documento, né? isolado, sem documento. Devendo na vendinha que eles montam, então você está sempre eternamente devendo ali e o seu salário Exato. nunca chega. Até porque uma das formas de controle é essa, é falar que, olha, eu vou facilitar a sua ida e vou facilitar que você consiga esse emprego, né? Mas você vai ficar me devendo esse valor que você vai me pagar parcelado. Como eles colocam um valor baixo para a pessoa receber ou nulo, essa pessoa nunca consegue pagar a dívida e essa dívida vai acumulando juros. Uhum. Então, essa é uma das primeiras formas de controle, mas não a única, né? Porque precisa de muita medida de controle ali e manipulação psicológica e abuso físico, abuso sexual, né? Para que a pessoa fique totalmente nas mãos desse traficante. E isso Uhum. traz consequências de estresse pós-traumático muito severas. Quando você falou de uma pessoa adulta. E quando se trata de tráfico de órgãos, que é outro tipo também, e de tráfico de crianças para adoção? São 2 tipos que a gente percebe que pode ou não ter colaboração de familiares, que é comum até que tenha colaboração de familiares ou amigos próximos. O tráfico de órgãos ele pode ser tanto algo
digamos assim, roubada, né? E a família nunca vai descobrir que aquilo aconteceu. Ou pode acontecer da família comercializar. Só que essa família está recebendo, sei lá, 1%, né? 1 a 10% do que realmente está valendo aquele órgão. E muitas vezes é por uma situação de extrema necessidade, enfim, existem muitas visões diferentes sobre se essa família é culpada ou vítima, ou ambos. Uhum. É, mas é comum que tenha esse envolvimento, né, até para facilitar. E aí, em países onde é possível comprar órgãos, é maior a incidência. Então, quando a gente tem uma legislação aqui brasileira que fala que não pode, que tem que ser doação, e aí as pessoas ficam implicando com isso, né? Essas pessoas não estão entendendo o que envolve o Uma risco. rede organizada, Exato. criminosa organizada por trás. Exato. Até quando a Ludmilla fez o show, que ela colocou assim, olha, eu vou dar ingresso para quem for doar medula. Uhum. E aí foi barrado isso e as pessoas ficaram muito revoltadas. Como assim? Ela está fazendo bem e tudo mais. Veja, é como se eu estivesse comercializando a doação pelo ingresso. E aí você abre uma brecha para que a gente comece a fazer trocas. Uhum. E isso parece que está distante, mas não é. Isso vai começando a abrir brecha para que a gente comercialize órgãos, tecidos. Então, não é interessante fazer esse tipo de troca. Entendi. Nesse livro, você lançou, tá no mundo, tá na rua. Quais os próximos passos? Por exemplo, existe a intenção da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, da qual você é secretária, e uma colega também sergipana é presidente, né? Exato. É, Sergipe é pioneiro na enfermagem forense. é mesmo, que legal. Ah, Fale sobre isso, então. é porque aqui que tiveram os primeiros cursos sobre, e as cabeças pensantes mesmo sobre a enfermagem forense começaram aqui, aí teve São Paulo também, Recife envolvido, né? Mas eu falo que o polo do nascimento da enfermagem forense foi Aracaju. E explique pra gente um pouquinho o que seria enfermagem forense, antes de voltarmos para o livro. Certo. A enfermagem forense é uma especialidade nova, está regulamentada desde 2017 aqui, então ela é muito nova. E a nossa ideia é que a gente possa estar inserido nos serviços, né, de forma especializada, para atender vítimas, fazer prevenção, fazer promoção na área de violência, atender agressores. A gente tem que cuidar do agressor. O agressor muitas vezes foi uma pessoa agredida e é difícil atender o agressor, né? Porque a gente tem todo Toda uma carga uma emocional, carga né? emocional e ainda mais se souber, né, e se ele tiver cometido crimes hediondos. É, e lidar também com situações de desastre, por exemplo, que é um risco enorme para novas violências. Então, é um campo de atuação amplo, mas que a gente ainda está alcançando espaço, né? Abri o primeiro concurso no Sul para enfermagem na perícia. Então, a gente está começando a conquistar algum espaço na área de atuação mesmo, mas por enquanto tem muito mais na área acadêmica, né, dos estudos. E Uhum. eu tenho a grande felicidade de ter criado a primeira disciplina de enfermagem forense na graduação, lá na Universidade de Brasília, ano passado. Então, a gente já conseguiu formar 2 turmas de disciplina da Que enfermagem legal. forense com aluno de graduação. Isso já deixa o aluno um pouquinho mais preparado para lidar, né? E aí ele acaba sabendo um pouquinho sobre tráfico de pessoas e os demais tipos de violência, com cursos práticos. Então, a sociedade ela tem trabalhado muito nessa perspectiva de educação, de formação, fazendo congressos. Esse ano a gente fez o Congresso Internacional, o terceiro Congresso Internacional. E aí a gente trouxe 5 pessoas dos Estados Unidos, onde a enfermagem forense está muito avançada. E aí eles não vêm só para palestrar, eles também vêm para fazer curso de formação, e aí a gente se forma e depois passa esse conhecimento para outras pessoas. Foi onde? Foi lá em Brasília. Mas Teve muita gente? já teve aqui Foi mesmo? o Congresso Internacional, se eu não me engano, o primeiro foi aqui. E tem E muita gente que vai ou não? Ainda é pouco olha, conhecido e... a gente teve um público de 150 inscritos. E eles falaram que é um público alto. Para enfermagem, no Brasil, a gente acha baixo, porque a gente vê os de feridas, né? Uhum.
e, sei lá, de urgência e emergência, e é uma imensidão de gente. Mas, realmente, enfermagem forense é um tema ainda muito específico que está ainda engateando. Então, ter 150 inscritos, na verdade, foi um sucesso para a gente. Que bom. E, além disso, a gente teve o curso das GTAs, que é um curso preparatório para modelos viva. Essas modelos vivas, elas fazem o exame ginecológico e elas simulam uma vítima de violência sexual, onde a pessoa que for aprender o curso de examinadores de violência sexual, tendo essa modelo viva, ele vai ver algo numa simulação muito real, né? Fazendo realmente a simulação realística. E minhas alunas puderam participar disso, eu fico muito orgulhosa. 5 alunas lá da Universidade de Brasília participaram desse programa e foram esse pessoal que veio dos Estados Unidos que formaram essas meninas. Que legal, que ótimo. E aí, voltando para cá, né, para a pergunta. Livro na rua, pessoas passando a conhecer um pouco melhor sobre o tema. A sociedade pretende fazer, ou se é que já faz, cursos com os profissionais aqui de Sergipe? Como é que está essa situação aqui em Sergipe? Como é que está esse conhecimento? Como é que está essa relação da sociedade com as secretarias de Estado e do município? Como é que está sendo esse trabalho de disseminação e de necessidade de abertura de um olhar para o tráfico de pessoas? Porque a gente acha que não tem. Mas veja, muitas pessoas que saíram daqui em busca de um emprego melhor foram vítimas, Sim. né? Eu estou começando com um projeto piloto lá em Brasília, com um grupo de alunos que estão fazendo pesquisa junto comigo, e a pesquisa vai vir junto com extensão. Então, a gente vai fazer um projeto de trabalhar a educação com simulação. Então, a gente está criando cenários de simulação para tráfico de pessoas, e a gente vai treinar equipes de unidades de saúde da família, não, equipes de saúde da família. E aí, eles vão ser treinados justamente para. E agora, se eu tenho esses sinais, o que é que eu faço? E para onde eu encaminho? Esse vai ser o cenário. Depois que a gente fizer o projeto piloto em Brasília, a gente vai trazer para Sergipe, junto com a Juliana Mussi, que é enfermeira forense, é a presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense e já tem trabalhado com tanto o pessoal do SAMU quanto o pessoal da segurança pública. Que legal. E pretende também trabalhar com o pessoal de unidades básicas de saúde. Então, a gente vai fazer esse movimento aqui em Sergipe depois do projeto piloto lá em Brasília. Isso seria mais ou menos Eu acredito que próximo ano a gente já consegue. fevereiro, março? Acho que junho, porque primeiro a gente precisa finalizar o programa lá, que lá está sendo uma testagem, né? Até para a gente aprimorar e depois fazer isso pelo Brasil inteiro. Sim. Eu espero, né, poder correr vários estados, capacitando as pessoas sobre o tráfico de pessoas e outras violências também que a gente vem trabalhando. A gente conversou muito e a gente acabou pulando essa questão da romantização. E aí você disse que você ia falar para mim que não tinha visto o filme Pureza, mas que você já tinha visto 2 produções brasileiras que trataram do assunto. Sim. E aí você ficou de me dizer se muito realisticamente, se muito melosamente. Me fale um pouco sobre. Tanto o Sol, né, a personagem Sol em América, quanto a personagem da Salve Jorge, eles tiveram erros e acertos, mas eu acho que o erro principal sempre fica no resgate, né, com essa romantização do resgate. Em relação ao recrutamento, as duas vieram com essa ideia de que elas queriam ser modelo, né? Então veio que existe, né? A gente também não pode negar que existe esse engano no recrutamento. A forma do recrutamento e do transporte foi bem real, né? A Sol, ela foi em comboio. Então, assim, eles conseguiram fazer isso de forma real. As formas de controle também me pareceram reais. Eles mostraram a comunicação com a família passando a não gostar, a ficar com raiva da vítima, porque eles começam a encher a cabeça dos familiares, né? Dizendo, olha, sua filha não quer falar com você. Agora que ela está lá, ela diz que não quer mais contato. Tá bem de vida. Tá bem de vida. Ou fala, mas olha, sua filha decidiu que vai se prostituir lá fora. E aí cria um imaginário, né, na cabeça de quem ficou no local de que
Foi foi abandonado. abandonado. Então, existe muita manipulação envolvida, e eles retrataram até isso bem. O problema é realmente na hora do resgate, porque eles querem uma narrativa, né, que deixe a população suspirando sobre. E quer um final feliz, né, para a vítima. Mas o problema é que nem sempre tem um final feliz, e quando tem, é ou a própria vítima que criou uma força Sobre-humana. sobre-humana para poder sair e realmente conversar com as pessoas certas e ir nos locais certos. E eu acho que se chegasse uma novela, um filme que mostrasse essa vítima indo nos locais certos, se comunicando com as pessoas certas, seria um serviço mais justo com a Uhum. realidade. Do que esperar que um cliente vai solucionar isso, né? Ou que alguém do próprio trabalho vai se comover, até porque está todo mundo com medo. Então não existe E eles nem essa se ajuda. comunicam também entre eles, né? Não, e mal se comunica. Muitas vezes o final das pessoas é serem descartadas, então, pelo tráfico, não é isso? Isso, como a gente está falando de mercadoria, a mercadoria é a pessoa humana ali. Existe prazo de validade na mercadoria. E chegou um momento que acha que não serve mais, ou porque está muito adoecida, ou porque acha que com o envelhecimento já não vai produzir tanto, não vai lucrar tanto, descarta. Às vezes mata, às vezes joga a pessoa sem eira nem beira, sem documento. E é comum que a pessoa volte a fazer o mesmo tipo de trabalho, e também de forma ilegal, é, mas acreditando assim que não pode procurar segurança pública, achando que porque está de forma ilegal pode ser preso, desacreditado mesmo da vida. Na maioria das vezes morre antes. Mas ainda existem esses casos que é largado assim na rua e aí a pessoa já está muito envolvida com droga, porque a utilização de álcool e drogas é muito comum, até como uma forma de controle também. E aí muitos acabam desenvolvendo vício em álcool e drogas. É realmente uma situação muito triste. E mesmo as que são resgatadas demoram muitos anos para se recuperarem, muitas nunca se recuperam. E o estresse pós-traumático fica para o resto da vida, né? Uhum. É um cenário triste, assim. É necessário falar, mas é bem triste. Sim. A gente tá chegando, caminhando já pro final, infelizmente. Mas aí, o que é que eu quero que você me fale? Onde encontrar o livro? Onde ele vai estar disponível? O lançamento aqui foi feito na Livraria Leitura, né? É, é só o profissional de saúde que tem que se interessar por isso aqui? Ou não? Profissionais da comunicação? Quem deve ler esse livro e onde a gente encontra o livro? Olha, o livro ele até foi direcionado para o profissional de saúde, né? Pensando nessa escassez mesmo Uhum. de informação para esse público, mas qualquer leitor, né, leigo no assunto que queira se informar um pouco mais, o livro está de fácil acesso de linguagem. Ele tem muitos esquemas que explicam, inclusive, a diferença com outros crimes parecidos. É, essa parte mesmo de identificação de sinais é importante para qualquer população, porque a gente pode estar convivendo com vítimas do nosso lado, podem ser vizinhos, né? Podem ser comércios locais. E que a gente possa ajudar e possa procurar o Ministério Público, uma Defensoria Pública, para poder denunciar. Todos nós podemos fazer nosso papel, né, na denúncia e no resgate dessa vítima. E aí, antes mesmo de finalizar, eu vou aproveitar o gancho para falar para a população, né, medidas de prevenção que a gente Sim, possa fazer. importante. Eu acho que a gente não pode ir para o exterior sem ter o idioma, a não ser que a gente esteja indo para o estudo do idioma com alguma empresa já reconhecida para isso. Porque imagina chegar no local que você sequer sabe falar o idioma. Óbvio que você vai estar sob controle E se a de gente não está alguém. falando de turismo, né? A gente não está falando de turismo, a gente está falando de ir Convites para trabalho. para morar. E convite para trabalho nos dias de hoje, do jeito que está difícil, uma coisa que chega muito fácil, muito lucrativa, a gente tem que desconfiar já, né, de primeira mão. Além disso, mas eu vou para o exterior. Então, pega número de embaixada, pega número de locais de segurança pública do local que você está indo. Não vai sem saber o endereço que você vai ficar.
Não deixa isso na mão de ninguém. Não se entrega documento original para ninguém. Nenhuma empresa de turismo vai querer seus originais para ficar retido. Anda sempre com o original e cópia, porque se tirou o original de você, você está com a cópia ali para poder se comunicar com alguém. Então, ter esses mínimos cuidados, né, já ajuda bastante. E para a população de uma forma geral, fica prestando atenção se está achando estranho aquele tipo de trabalho, se você está vendo muitas medidas de segurança, se você percebe que a pessoa não tem controle sobre o próprio dinheiro. Como assim? Você trabalha, não tem dinheiro para se alimentar, não tem dinheiro para comprar uma roupa. E começa a desconfiar, né? Uma pessoa que está há anos no seu país e não fala seu idioma minimamente, né, não consegue se comunicar, é estranho. Então, essa pessoa não está se comunicando com as pessoas dentro do trabalho, né, no convívio. Não consegue falar com os familiares, por quê? Então, mete o dedo, né? Mete o bedelho ali. Vai bisbilhotar um pouco a vida da pessoa se você percebe que ali pode ser um contexto de violência, que você pode estar ajudando essa vítima. E trabalho também, né? Tipo, mesmo dentro do Brasil, não se aceita um trabalho que você não conheça a trajetória da empresa, que você não saiba para onde vá, que você entregue seus documentos originais, né? E isso também serve para dentro do Brasil também, né? Com certeza, a gente tem que investigar tudo, mas a gente sabe que com o crescimento também das IAs, né, é fácil você também fazer um perfil fake e a gente também não pode negar que pode ser até fácil cair, né, em alguma conversa dessas, mas sempre mantenha a comunicação com pessoas confiáveis, né? E avisa, eu estou indo para tal local, quem vai me receber é tal pessoa, que entrou em contato com esse número, com esse e-mail. Quanto mais você deixar as pessoas do seu local de origem com informações sobre para onde você está indo, melhor. Agora, a gente sabe que tem muitos casos também que podem acontecer rápidos, né? É muito comum com criança acontecer o rapto, ou com meninas que já estão sendo exploradas no trabalho sexual em zonas rurais, que são levadas que ninguém nem sabe, fica desaparecida. E aí, para esses casos, a gente vai precisar ainda mais da atenção da comunidade, do local que está recebendo essa vítima, né, de identificar que é uma potencial vítima. E em caso de dúvida, sempre procurar uma instituição policial. Isso, sempre procurar qualquer instituição de segurança ou de justiça. Inclusive também serviço de saúde, né? Mas lembrar que o serviço de saúde nem sempre está preparado para tal. Mas é um local para se procurar também. Eu amei. Por mim, eu ficaria horas e horas conversando com você, porque cada resposta que você dá instiga uma nova pergunta, né? Cada ponto que você aborda, a gente teria mais o que falar, mas não dá para ser assim. Então, eu quero te agradecer muito, desejar sucesso, dizer que a gente está à disposição. Se tiver algum outro momento que você queira voltar, olha, a gente está trazendo o curso para Sergipe, bora divulgar. Tem tanto podcast quanto o site, o www.pravocêsaber.com.br. São canais que estão à sua disposição, à disposição da sociedade, porque, afinal de contas, o que a gente quer é levar informação de qualidade para cada um de vocês. Agradeço por acompanhar, agradeço. Sigam a gente, tem o Instagram, tudo é sempre para você saber. Tem o Instagram, tem o YouTube, tem o site. E entre em contato com a gente, manda sua sugestão também. A gente está aqui aberto para receber todo tipo de sugestão. De repente tem um assunto que a gente ainda nem se atentou, mas que você já prestou atenção e sabe que ele é valioso para a sociedade. Obrigada por acompanhar. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Até a próxima, gente.